Como perdi meu bebê. Olá, me chamo Fanny e essa história aconteceu com a minha tia, no interior da Bahia nos anos 90, na área urbana, porém, era um cenário muito parecido com uma roça ainda. Não era plenamente desenvolvido. Quando conheci seu tio, ele tinha uma noiva e já estava comprando as coisas para casar. O tal noivado acabou e depois de alguns anos, 3 anos precisamente, fomos morar juntos. Engravidei e era o ano de 1999. Por coincidência, fomos morar no mesmo bairro que ela, em uma rua que era bem próxima. Estávamos nos vendo constantemente, pois ela sempre descia a rua para ir em quitandas, padarias. Os olhares eram de raiva para mim, muita raiva, mas ela não me dizia nada. Quando a minha gravidez estava no final e eu não conseguia fazer as coisas direito, eu contratei uma pessoa para fazer a faxina em casa, 3 vezes por semana. E ela tinha 3 filhos que apareciam de vez em quando, mas não demoravam muito por lá. Em uma das faxinas, porém, flagrei o filho dela de 9 anos de idade jogando algumas coisas atrás do sofá da sala. Imaginei que, como criança é muito curiosa, pegou algo para olhar e, ao me ver, tomou um susto e jogou lá para se livrar. Quando me lembrei desse ocorrido, já era noite, e após o jantar com meu marido, comentei o que havia acontecido. E ele disse que era coisa de criança e afastou o sofá para olhar o que tinha sido. Só que quando ele olhou atrás do imóvel, ele disse: Oxente, o que é isso aqui? sem querer pegar no objeto, puxou com o pé e pude ver que era um pacotinho rosa com pó branco. Disse para não mexer naquilo, imaginando ser alguma droga ou coisa do tipo, e pensando o porquê do menino ter jogado aquilo ali. Ficamos atordoados, mas resolvemos não comentar isso com ninguém. Jogamos o pacotinho fora e ficamos nos observando. Em uma certa semana, a moça que fazia a faxina, mãe do menino, disse que não poderia ir, pois precisava resolver algumas documentações. Ficou a semana inteira sem ir, indo somente no sábado perguntar se poderia fazer a faxina. Eu deixei, e quando ela saiu, por volta do meio-dia, a corda do varal que ficava no quintal da casa estava cheia de roupas e observei de relance lá pendurada uma camisa amarela do meu marido, que eu sempre vestia por conta do barrigão da gravidez. No dia seguinte, no domingo, ao acordar cedo, o dia estava bonito e resolvi abrir a janela da frente da casa para arejar um pouco. Foi quando observei no passeio de casa um tacho enorme de barro, cheio de coisas dentro. Fiquei paralisada ao perceber que tinha pedaços de roupa amarela entre as coisas. Um amigo meu que estava passando na hora e sabendo que eu estava grávida, vendo meu medo estampado no rosto, disse para eu não ter medo. Ele pegou o tacho com 2 pedaços de papelão e o levou ao final da rua para despejar o conteúdo fora. Eu pedi para ele observar se as coisas amarelas dentro do recipiente eram um pedaço de roupa. Ele jogou, voltou e disse assim: Olha, são pedaços de roupa mesmo. E pela parte de cima é uma camisa polo amarela. Nesse momento eu quase desmaiei de susto. Corri ao quintal e quando olhei o varal, todas as roupas estavam lá, menos a camisa amarela. Voltei do quintal, fechei a janela e sentei no sofá tremendo de medo e pensando quem poderia ter feito uma coisa dessa. Só vinha à mente a ex-noiva do meu marido. E em 3 dias, o pior aconteceu. No dia seguinte, na segunda-feira, meu corpo começou a inchar. Meu rosto estava tão inchado que meus olhos quase não abriam. Meus tornozelos estavam rachados e sangrando. Fiquei com medo e liguei para minha mãe, que mandou o meu irmão ir até minha casa para ver como eu estava. Na terça-feira, continuava inchada e me sentia mal. Então marquei o médico para o dia seguinte. Porém, na madrugada de terça para quarta, despertei sentada na beira da cama, sem saber como eu havia chegado lá. Eu dormia no canto da parede e não sabia como havia passado por cima do meu marido enquanto dormia. E ele não havia sequer acordado. Nisso, levantei atordoada para ir ao banheiro. Mas quando passava pela cozinha, me deparei com uma coisa terrível. Era o demônio em pessoa.
Ele veio para perto de mim. Tentei fugir, mas eu não conseguia. Aquele ser tinha a estrutura de um homem normal, porém a pele era vermelha, o rosto muito comprido e os olhos acesos, as sobrancelhas bem pretas, e quando me tocou, pude sentir que ele era quente. Ele me pegou pelo braço e começou a me rodar, e eu comecei a gritar. Mas meus gritos não saíam de jeito nenhum. Quando consegui me livrar dele, corri para o banheiro e comecei a jogar água no meu rosto para tentar despertar no caso de estar alucinando. Na minha cabeça, eu tinha que voltar para o quarto. Acendi todas as luzes e corri. Quando cheguei ao quarto, o meu marido acordou e perguntou o que tinha acontecido, pois ele achou ter ouvido gritos. Eu disfarcei e disse que não, que havia tido um pesadelo, pois eu não sabia como falar o que tinha acabado de acontecer. No dia seguinte, pela manhã, na quarta-feira, tudo se acabou. Eu estava sentada na minha cama fazendo um lanche quando senti todo o meu corpo tremer. Parecia que estava tomando um choque de alta voltagem. Eu estava tendo uma pré-eclâmpsia. Fui socorrida por alguns vizinhos e levada ao hospital. E foi aí que eu perdi a minha filha e fiquei muito mal. Quando voltei para casa, fiquei pensando em tudo que me aconteceu. Vivi mais alguns anos casada, mas acabamos nos separando e nunca mais pude ter filhos. Sempre penso sobre isso e creio hoje que eu tenha sido vítima de um feitiço poderoso, arquitetado pela ex-noiva com a ajuda da faxineira, pois o pó que ela jogava na casa era pó de pemba, coisa de feitiçaria. E a faxineira sabia que eu usava muita camisa amarela e provavelmente foi ela quem a pegou. Soube muito tempo depois que ela, a ex-noiva, se casou, mas seu esposo enlouqueceu, foi internado e seus filhos se degradaram. Alguns anos depois, quando comecei a usar a internet, achei a foto de uma entidade que era idêntica à que me visitou. Eu tenho muita admiração pelas religiões afro e suas entidades, e nunca havia pensado que poderia ser uma delas. Eu só pensava no diabo. A entidade se chama Exu Meia-Noite. E esse relato foi enviado pela Fanny e aconteceu com a tia dela na Bahia. Bom, pessoal, sempre que leio relatos sobre entidades, alguém manda mensagem sobre intolerância religiosa, mas nesse caso a moça está apenas contando a história dela. Eu já vi pessoas que entendem de entidades falando que a maldade está nas pessoas. As entidades são neutras e são usadas para fazer o mal ou o bem. Também tem pessoas que pedem para Deus, Cristo, fazer mal a outras pessoas, né? Isso não é algo exclusivo de religiões de matriz africana e nem de outra religião. Isso aqui é inerente, né, da maldade humana mesmo. Só para deixar bem claro. Aconteceu em hospitais. Loira de vermelho. O ano era 2002. Era uma madrugada chuvosa e a rotina de exame já tinha acabado. Estávamos no setor de um hospital de São Paulo. Eu, Rafael, técnico de enfermagem, e o Roberto, técnico de raio-x. Esse setor tinha 7 salas de exames, formando um círculo, e só havia uma passagem, que servia de entrada e saída. Nós dois estávamos conversando quando sentimos um cheiro de flor, especificamente de uma florzinha chamada de Dama da Noite, e esse cheiro tomou conta do ar. Quando olhamos para a saída, vimos uma loira de vermelho. Aí eu falei pro Roberto: Putz, pessoal é fogo. Vem usar o banheiro daqui. Vamos lá comigo falar com ela? O setor é restrito, não podem entrar aqui. Levantamos e fomos em direção à mulher. E a loira simplesmente desapareceu na nossa frente. Quando fui checar a porta, ela estava trancada. Eu mesma havia trancado mais cedo. E da mesma forma que a mulher, o cheiro também desapareceu. Depois disso, juramos nunca comentar esse fato com ninguém. Vivo. Exatamente às 21h15, estávamos tentando salvar um paciente vítima de infarto agudo. Mas apesar dos esforços, ele entrou em óbito. Após o ocorrido, fiz todo o preparo do corpo e aproveitei para fazer uma oração para a alma do falecido.
Saí da sala para pegar mais insumos para curativos. E quando retornei, o paciente estava sentado na mesa e gritava. Estou vivo! Estou vivo! Foi uma correria só. E quando todos se acalmaram, o paciente nos relatou o seguinte. Eu estava flutuando sobre o meu corpo. Vi cada um de vocês lutando pela minha vida. Vi quando todos saíram da sala. Mas essa não era a minha hora. Eu precisava voltar. Foi quando eu acordei. Olha, eu só acredito nessa história, porque eu estava lá. Pedido de ajuda. Era uma noite fria de maio. Eu trabalhava em um grande hospital da capital de São Paulo. Eu estava em um setor chamado hemodinâmica. Nesse dia já havíamos terminado as atividades. Só estava eu nesse plantão. Estava muito cansado. Daí me sentei para fazer os relatórios. Foi quando ouvi um barulho familiar. Na hora eu pensei. Nossa, parece o barulho do desfibrilador. Em seguida, ouvi o barulho do aparelho carregando. O som inconfundível. E nessa hora eu senti a minha espinha congelar. Nesse momento, ouvi alguém gritar meu nome. Rafael, me ajuda! E o desfibrilador disparou. Levantei correndo e fui ver o que estava acontecendo. E chegando lá, constatei que o desfibrilador havia sido acionado. E como mencionei, não havia outro ser humano no setor além de mim. E vale informar que um desfibrilador possui 2 travas de segurança. Pedido de socorro. Era um plantão de sexta-noite. Havia um médico e 3 técnicos no setor. Um na sala de procedimentos com médico, um na sala de recuperação com 5 pacientes e um estava adiantando o expediente lavando material. A sala de preparação do material era pequena, só cabia uma pessoa e ficava de porta fechada. Nessa noite, era a Guilhermina quem preparava o material. Por volta das 23h30, ela ouviu batidas na porta, batidas desesperadas. Quando ela abriu a porta, viu um jovem senhor que disse gritando: Corre para a sala de exames, o paciente está passando mal. Eles precisam de sua ajuda. Ela largou o que estava fazendo e foi para a sala de exames. Chegando lá, ela se deparou com um paciente que estava em parada cardiorrespiratória e já tínhamos iniciado o protocolo de ressuscitação cardiopulmonar. Ela foi para uma bancada para pegar uns medicamentos que o médico pediu. Quando ela foi injetá-los no paciente, levou o maior susto da vida. Quem estava deitado na mesa era o mesmo senhor que foi chamá-la. Infelizmente, apesar de todos os esforços, não pudemos salvá-lo. Guilhermina pediu demissão no dia seguinte. E essa não é só mais uma história de hospital. Eu estava lá. Todos esses relatos foram enviados pelo Rafael de São Paulo. E se você tiver alguma experiência de hospital, envie no meu e-mail assustadoramente@outlook.com ou faça como o Rafael, envie lá no Telegram. Ele contou essas histórias no grupo e me enviou também no meu privado. Tá bom? Já incorporei o espírito de uma adolescente suicida. Quando tive um terreiro de Umbanda, embora eu tenha mediunidade aflorada desde os 10 ou 12 anos, eu não entendia muito ainda da religião, pois nasci em uma família católica, mas por bastante tempo frequentei e estudei o kardecismo, que me atraía muito. Porém, comecei a sentir uma necessidade grande de conhecer a Umbanda. Nessa época, eu já estava separada há bastante tempo do meu marido e havia conhecido um homem muito bacana, honesto e que era pai de santo. Apesar de sermos da mesma religião, não nos conhecemos através de nada ligado à Umbanda. Porém, acho que nada é por acaso, já que essa união foi de grande aprendizado para mim. Embora não tivéssemos morado juntos, pois ele morava e mora até hoje em uma cidade a 70 quilômetros de onde moro. Ele vinha aos finais de semana e começou a me ajudar no meu desenvolvimento espiritual dentro da Umbanda, e abrimos um terreiro em um grande porão que tinha na minha casa. No final de uma das sessões, estávamos apenas eu, ele e uma das minhas irmãs, que às vezes ia para assistir os trabalhos e tomar um passe, quando me senti com uma influência espiritual muito forte.
Essa influência vem das mais diversas formas: tremores, coração disparado, mão suando, etc. Existem médiuns conscientes que se lembram de exatamente tudo o que ocorre durante a incorporação. Tem os médiuns inconscientes, que são aqueles que não se lembram de nada, e os semiconscientes, que se lembram apenas de parte dos acontecimentos. E eu sou médium semiconsciente. Então, naquela noite, após sentir a tal influência espiritual, caí no chão, chorando e sentindo uma ardência muito forte no pulso esquerdo. Para mim era tudo escuro, mesmo estando de olhos abertos, e a tristeza, o arrependimento, o sofrimento que senti naquela hora foi tão intenso que, por mais que eu tente explicar, eu acho que ninguém consegue mensurar. Eu, incorporada, continuei deitada de bruços no chão, pois não tinha nem forças para me levantar, nem sequer para rastejar. Me sentia fraca e o pulso ardia demais. Eu também sentia cheiro de sangue. O Carlos, o pai de santo, se abaixou para conversar bem pertinho de mim. E esse espírito que incorporei pediu que Carlos dissesse à mãe dela que a perdoasse pelo que ela tinha feito. O pai de santo, é claro, fez o que deveria ser feito, em termos de pedir auxílio para as entidades dele quanto à situação daquela jovem. Sim, era uma mocinha, uma jovenzinha de apenas 16 anos. Muito, muito triste. Observação. Aos que pensam ou já pensaram em tirar a própria vida, saibam que, por maior que seja o seu problema, ele se tornará nada perto das terríveis consequências desse ato, pois o que você passa aqui na Terra vai passar muito pior e ainda vai atrasar sua evolução espiritual. Não façam isso, pois, por mais difícil que seja algo pelo qual você esteja passando, saiba que para tudo tem um jeito e que não há um mal nem bem que dure para sempre. Se quiserem saber mais sobre o assunto, indico o livro do kardecismo, O Vale dos Suicidas. Bom, e esse que foi mais um relato, conselhos e dicas da Josiane Freire, de Santa Isabel, São Paulo. A Coisa na Janela. Alguns meses atrás, eu enviei um relato sobre uma voz cantarolando uma canção de ninar no banheiro. E hoje vim deixar mais um relato que aconteceu nessa mesma casa, com meu primo. Alguns anos depois do acontecido, ele me contou que estava em casa, sozinho, e foi até a cozinha. Vou explicar um pouco o cenário. No fundo da cozinha tem uma porta que dá para a área da máquina de lavar roupa. E essa porta tem uma janela de vidro embutida, ou seja, dá para ver tudo que está do outro lado. Ele disse que chegou na cozinha e quando olhou para a porta, viu uma pessoa. Não era bem uma pessoa. Era como se fosse uma sombra materializada, completamente escura. Aquela coisa ficou observando ele, que, sem nem pensar duas vezes, saiu correndo. Ele disse que nunca sentiu tanto medo na vida. Depois desse dia, ele nunca mais viu essa coisa e não temos a mínima ideia do que pode ter sido. Pessoas do outro lado. Minha família, por parte de mãe, tem muita sensibilidade. Eles veem e sentem muitas coisas. Tem vários relatos que eles me contam, mas eu vou contar um em especial que eu presenciei. A minha mãe vê muita coisa, principalmente pessoas que já se foram. Certa vez estávamos em um cômodo que tem uma janela que nos dá visão do quintal. Estávamos conversando sobre coisas aleatórias quando escutamos um barulho muito alto na parede dessa janela. Como se alguém tivesse dado uma marretada na parede. Foi tão forte que a janela tremeu. Eu achei muito estranho, mas não vi nada. Olhei para minha mãe e ela estava toda arrepiada e com os olhos marejados. Nessa hora eu percebi que ela tinha visto algo. Na maioria das vezes, ela tem essa reação. Perguntei o que ela tinha visto e a resposta foi que, do lado de fora, estavam a mãe dela, a minha avó, a minha bisavó e 2 tios-avós meus, em uma fila indiana passando do lado de fora, todos eles já falecidos. Ela me disse que já viu diversas vezes pessoas que já se foram
Algumas até sorriem para ela, como se fosse um sinal de que está tudo bem. Eu já vi algumas coisas de relance, mas nunca nítido igual ao que ela vê. Acho que tenho muito medo de desenvolver esse olhar para o outro lado, que todos da minha família têm. E esses foram os relatos da Bruna de Belo Horizonte, Minas Gerais. O espírito da rede social. Certo dia, minha mãe me contou um relato. Ela disse que estava deitada na cama mexendo no Facebook pelo celular e um homem que lhe enviara uma solicitação de amizade mandou uma mensagem. Eles começaram a conversar até que ele disse que morava na mesma região em que minha mãe morava quando criança, em uma cidade pequena do Rio Grande do Sul. Conversa vai, conversa vem. Ele disse que conhecia muito a família da minha mãe, tios, tias, avós, e começou a citar histórias entre eles, dizer que gostava muito deles e relatou que sentia muito por não ter conhecido minha mãe, pois ele havia morrido antes dela nascer. Minha mãe, obviamente, deu risada e disse: Morreu? E está conversando comigo como? Então, ele disse que estava usando o Facebook do seu irmão mais velho, a pedido de uma tia da minha mãe. A partir daí, ele começou a contar sua história. Disse que era uma criança de aproximadamente 5 anos e que seu irmão mais velho havia saído para fazer algum favor para sua mãe e, percebendo que o irmão havia saído, ele foi à sua procura, até que ele passou por uma linha de trem e acabou sendo atropelado. Ele disse que sua morte foi muito triste, que comoveu muitas pessoas, mas que agora estava tudo bem. A minha mãe não acreditou nem um pouco nessa história. Pensou que ele fosse um maluco. Perguntou qual tia havia pedido para ele falar com ela. E ele disse que tinha sido a Maria. Detalhe que a Maria foi uma tia da minha mãe que morreu muito jovem, vítima de feminicídio. Ela morreu quando a minha mãe tinha por volta de 8 anos e elas eram muito próximas. Ele começou a dizer que a tia da minha mãe gostava muito dela e que sentia muita falta. Ele falava assim: coitadinha, ela morreu tão jovem também. Em alguns momentos dessa conversa, parecia que ela estava conversando com o rapaz, o dono do perfil, mas que em outros momentos parecia que ela estava conversando realmente com uma criança, pela forma dele se expressar. A minha mãe ligou para outra tia, que mora nessa cidadezinha, e ela confirmou a história do acidente com o menino e o trem. Revelou vários detalhes que confirmaram a história que o homem havia contado para minha mãe sobre o menino. Minha mãe me mostrou as conversas. Eu achei tudo muito estranho. Parecia realmente que era um menino conversando com a minha mãe, mas pelo Facebook não fazia nenhum sentido. Enfim, essa é uma das histórias recentes que aconteceu com a minha mãe, que eu acabei relembrando ouvindo o seu podcast. Minha mãe acredita que seja só um doido se passando pelo irmão falecido. Mas isso seria bem errado, né? Ele ainda dizia frases como: eu sinto muita saudade de brincar com meu irmão, se passando pelo irmão falecido. Mas o mais intrigante mesmo foi as particularidades que ele citou da história da minha mãe com a tia dela. Esse relato foi enviado pelo Rafael de Santa Maria, Rio Grande do Sul. E estes foram os relatos de hoje. Você tem alguma história sobrenatural para contar? Envie seu relato para o e-mail assustadoramente@outlook.com. Siga também o Instagram, que é o assustadoramente_podcast. Entre para o grupo do Telegram. Os links estão aqui abaixo na descrição do episódio. E se você gostou, deixe seu comentário, seu like e compartilhe para uma pessoa que curte histórias sobrenaturais. Até o próximo vídeo.